No exercício 42, temos que encontrar os termos relativos da função f de x igual a 2x mais 3 raiz cúbica de x, ou x não terço. O domínio dessa função é toda a reta real, né? O domínio é todo o intervalo da reta real de menos a mais infinito. Não existe nenhuma restrição para a raiz cúbica de x. A sua derivada, então, a derivada de 2x é 2, mais 3 vezes a derivada de x ao na 1/3 é 1/3 vezes x na 1/3 menos 1, que é menos 2/3. Né? Então isso aqui eu posso simplificar e escrever então a derivada como 2 mais 1 sobre x na 2/3. Que então é a mesma coisa que 2 mais 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado. Então note que a derivada ela é sempre positiva, é uma constante 2, constante positiva, mais esse termo que é a raiz cúbica de um número positivo, x quadrado positivo, a não ser que o x seja zero. Né? O x pode ser zero, já que zero está no domínio da nossa função. O domínio é toda a reta real. Então, f' de zero não existe. Né? F' de zero não existe. Então, daqui podemos dizer que x igual a zero é o único ponto crítico, já que a derivada é sempre positiva, né? Nunca é zero, nenhum valor de x. Então, para analisar esse ponto crítico, vamos lembrar que o sinal da derivada, aqui, o sinal de f' de x, no zero a derivada não existe, né? Mas ela é sempre positiva, né? Então ela não troca de sinal. Então a derivada é sempre positiva. Então x igual a zero é um ponto crítico, mas não é nem de máximo nem de mínimo. No exercício 44 temos a nossa função, uma função racional, x2 sobre x4 mais 16, o denominador jamais é zero, né? Então função definida em toda a reta real. Vamos ao cálculo da sua derivada, então que é um quociente, então vamos usar a regra do quociente. Denominador, então, x na quarta mais 16 ao quadrado. Numerador, eu vou ter x na quarta mais 16 vezes a derivada do numerador. Numerador é x quadrado, então sua derivada é 2x menos a função numerador, que é x quadrado, vezes a derivada do denominador, então, que é 4x ao cubo. Então, essa derivada fica, então, no numerador eu tenho 2x na quinta mais 32x menos 4x na quinta, tudo isso sobre x na quarta mais 16 ao quadrado. Então a derivada da função f fica 32x menos 2x na quinta sobre x na quarta mais 16 ao quadrado. Essa derivada existe para todos os números reais, é uma função racional, o denominador jamais se anula, então a derivada existe para todo x, os únicos pontos críticos então serão estacionários, né, se existirem. Então virão da equação derivada da função igual a zero, então vamos igualar 32x menos 2x na quinta sobre x na quarta mais 16 ao quadrado igual a zero. Uma fração igual a zero sem somente ser o seu numerador é igual a zero. Né? Então, temos o numerador 32x menos 2x na quinta igual a zero. Então vamos fatorar aqui um fator comum, que é 2x, então restando 16 menos x na quarta,
Ainda os termos 16 menos x na quarta pode ser fatorado como 4 menos x quadrado vezes 4 mais x quadrado. 4 mais x quadrado não admite outra fatoração porque o polinômio x quadrado mais 4 não tem raiz, mas o x quadrado menos 4 sim, esse tem raiz, né? O 4 menos x quadrado esse tem raiz e pode ser fatorado. Então aqui esse termo 4 menos x quadrado pode ser fatorado como 2 menos x vezes 2 mais x. E eu ainda tenho esse termo aqui, que é irredutível, né? 4 mais x quadrado. Então essa é a fatoração completa. Então eu tenho 4 possibilidades aqui. A primeira possibilidade me dá x igual a 0. Esse é um ponto crítico. O outro ponto crítico é x igual a 2. O outro é x igual a menos 2. E esse aqui não me dá nada, né? 4 mais x igual a 0, isso aqui nunca é possível. Então, tem 3 pontos críticos, vamos examinar aí o sinal da f' de x. Eu noto que a derivada aqui, né, é essa expressão toda. Esse é o numerador, né? Esse é o numerador. Vou colocar aqui a derivada. Esse numerador sobre x2 mais x4 mais 16 ao quadrado. Então tá aqui, essa é a derivada. O sinal da derivada, ele é apenas o sinal da seguinte expressão: x vezes 2 menos x vezes 2 mais x, porque aqui o 2 é uma constante positiva, esse aqui também é um termo positivo, esse fator irredutivo, 4 mais x quadrado é positivo, e esse também positivo. Então esses termos não vão alterar o sinal da derivada. Então o que eu preciso fazer é o diagrama dos sinais desses fatores aqui: 2 menos x, 2 mais x. E a derivada vai ter o sinal desse produto. O primeiro termo se anula em 0, é positivo à direita, negativo à esquerda de 0. O segundo termo se anula em x igual a 2, 0 em x igual a 2. Se x for maior que 2, esse termo é negativo. Se x for menor que 2, esse termo é positivo. O terceiro fator se anula em x igual a menos 2. À direita ele é positivo, à esquerda de menos 2 ele é negativo. Então agora vamos multiplicar os sinais. Dividimos a região, a reta real, em 4 regiões distintas. Temos os 3 pontos críticos. Então à esquerda de menos 2 o sinal é menos vezes menos mais. À direita de menos 2, entre menos 2 e 0, menos vezes mais dá menos. Entre 0 e 2 é mais, né? Todos os sinais são mais. E à direita de 2 é menos, né? Mais vezes mais. Então eu tenho uma função que cresce e depois ela decresce. Antes de menos 2 ela cresce, depois ela decresce. Então o máximo relativo em x igual a menos 2, temos um mínimo relativo em x igual a 0 e temos mais um máximo relativo em x igual a 2. Exercício 46, a nossa função f de x igual ao logaritmo do módulo de 2 mais x ao cubo. O domínio dessa função é toda a reta real, com exceção do ponto onde anula o argumento do logaritmo. E esse ponto é quando 2 mais x ao cubo é 0. Então isso aqui acontece quando x for igual a raiz cúbica de 2. Né?
ou a raiz cúbica de menos 2, menos a raiz cúbica de 2. E esse ponto, então, ele é eliminado do domínio, né, da nossa função. Derivada de f é 1 sobre 2 mais x ao cubo vezes a derivada de 2 mais x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Então, isso é 3x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo. Aqui, lembrando que essa derivada foi calculada usando que a derivada do logaritmo do módulo de x é 1 sobre x, né? É esta fórmula aqui. Então, a derivada do logaritmo do módulo de 2 mais x ao cubo é 1 sobre 2 mais x ao cubo, vezes a derivada de 2 mais x ao cubo, por causa da regra da cadeia. Então, vamos examinar agora a derivada. Então, essa derivada está aqui, 3x² sobre 2 mais x ao cubo. Ela existe em todo o domínio da função. O único ponto que foi excluído, né, é esse ponto aqui, onde acontece o zero no denominador ali também. Então não há problema quanto a isso. Então ela existe em todo o domínio. Então pontos críticos serão apenas os pontos críticos estacionários. Então a derivada é igual a zero, se somente se a sua. Já que é uma fração, se somente se o numerador é zero. Isso me dá então um único ponto crítico, x igual a zero. Então vamos analisar o sinal da derivada perto do zero, antes e depois. O sinal da derivada, ele depende da expressão 2 mais x ao cubo, né? Já que 3x2 é sempre positivo. Essa expressão 2 mais x ao cubo, ela vai trocar de sinal justamente aqui, né? No menos raiz cúbica de 2 para x maior que menos raiz cúbica de 2, essa expressão é positiva, quando é menor é negativo. Então, perto do zero, que é o que me interessa, esse ponto aqui não é ponto crítico, né? Está fora do domínio, então não é um ponto de mínimo relativo, né? Aparentemente poderia pensar, né, que a função decresce aqui, depois ela cresce aqui, então é um ponto de mínimo, mas não, esse ponto está excluído aí do domínio. Então, na vizinhança do zero, à esquerda do zero a função cresce e à direita também. Então, no zero é um ponto crítico, mas não é nem de máximo nem de mínimo relativo. Porém, exercício 48, então nossa função f de x igual a x na x, tudo ao quadrado, a função definida em toda a reta real. Sua derivada, que é f' de x, é 2 vezes x na x, vezes a derivada de x na x. Essa derivada vamos usar então a regra do produto. Então eu tenho 2x na x vezes a derivada agora de x na x, vou abrir um parênteses então para o cálculo dessa derivada. Então, tenho a primeira função que é x vezes a derivada da segunda função que é e na x, mais e na x vezes a derivada da primeira função que é x, então a derivada é 1. Então f' de x fica 2x e na x vezes x e na x mais e na x. Ainda posso colocar o e na x em evidência. Então f' de x é 2x e na x quadrado, e na x quadrado vezes x mais 1. Então a derivada é igual, daí já está toda fatorada, né? Então derivada igual a zero, se somente se aqui eu vou ter o termo e na 2x ou e na x quadrado, é a mesma coisa, né? Vezes constante 2 vezes x na mais 1. Então esse termo tem que ser igualado a zero. Então eu tenho duas possibilidades, né? Já que esses termos aqui são positivos, né? 2 e na x, e na 2x são exponencial sempre positiva, nunca zero. Então possibilidades de raiz daqui, x igual a zero e x mais 1 igual a zero, que me dá outra raiz, né? Outro ponto crítico, que é menos 1. Então eu tenho dois pontos críticos e vamos analisar então o sinal da derivada
que é o sinal dessa expressão aqui. Só que essa expressão tem essa exponencial que é sempre positiva, o 2 também não importa, é constante positiva, então o sinal dessa expressão é apenas o sinal de x vezes x mais 1. Então essa é a expressão que realmente vai importar na hora de fazer a análise do sinal. Então é x vezes x mais 1. Então só dois fatores, x e x mais 1. O produto, então, dos sinais me dá o sinal da derivada. O primeiro fator é x, é zero quando x está à direita, quando x à direita é positivo, quando x está à esquerda de zero é negativo. O segundo fator é zero quando x for menos 1, à direita de menos 1 é positivo, à esquerda é negativo. Então, fazendo então a multiplicação dos sinais, aqui tem os dois pontos críticos, menos 1 e 0. À esquerda de menos 1 tem o menos vezes menos que dá mais, entre menos 1 e 0 é menos vezes mais que dá menos, e à direita de 0 mais vezes mais que dá mais. Então eu tenho a função que cresce à esquerda e decresce à direita do menos 1, então isso é um ponto de máximo relativo. Já perto do zero a função decresce à esquerda e cresce à direita, então esse é um ponto de mínimo relativo no x igual a zero. No exercício 50 temos a nossa função módulo de 1 mais a raiz cúbica de x, função definida em toda a reta real. Função definida através do módulo. O módulo, então, tem sempre dois pedaços, né? Ele é igual ao argumento, né? 1 mais raiz de x, se 1 mais raiz cúbica de x for maior ou igual a zero, e ele é igual a menos 1 menos a raiz cúbica de x, se 1 mais a raiz cúbica de x for menor que zero. Agora, quando acontece que a raiz cúbica passa por 1 mais raiz cúbica de x, troca de sinal, né? Então 1 mais raiz cúbica de x igual a zero, que sei somente se a raiz cúbica de x é igual a menos 1, e sei somente se x igual a menos 1 ao cubo, então que é igual a menos 1. Se o x for maior que este valor, então 1 mais raiz de... Eu posso concluir o seguinte, então, que 1 mais raiz cúbica de x ele é positivo se e somente se x é maior que menos 1. Se o x for maior que menos 1, esse termo será maior do que zero. Então a minha função, que é o f de x, ela tem duas definições, né? 1 mais a raiz cúbica de x, caso 1 mais raiz cúbica de x seja maior ou igual que zero. E isso acontece quando x for maior ou igual a menos 1. E menos 1 menos a raiz cúbica de x, quando x for menor que menos 1. Quando x for igual a 1, quando x for igual a menos 1, perdão, tem duas definições. Então, vamos fazer então a derivada dessa função para x diferente de menos 1, porque o menos 1 é o ponto de fronteira entre as duas regiões. Né? Então, para x diferente de menos 1, então a derivada ela tem dois valores. Um é no caso da 1 mais raiz cúbica de x, a derivada disso é zero, mais a derivada da raiz cúbica, que é x na 1/3, é 1/3 vezes x na menos 2/3, ou 1/3, 1 menos 1/3. Então isso para x maior que menos 1. Eu excluí o x igual a 1 porque esse ponto de divisória ali, a função não é diferenciável, né? A função é o módulo, né? E quando o módulo se torna zero, quando o argumento do módulo é zero, nesse valor a função não é diferenciável, já que a função módulo de x ela tem esse comportamento, tem um bico ali na origem.
Essa é para a função módulo de x. Então, quando o argumento do módulo de x é zero, a função não é derivável. Então, quando o argumento do módulo de 1 mais raiz cúbica de x for zero, ou seja, quando x for menos 1, a função não será diferenciável, não terá derivada. Mas, fora disso, não há problema nenhum. Fora disso, a função tem derivada, e a derivada aqui é menos 1 terço, né? X não é menos 2 terços, então para x menor que menos 1. Então, podemos reescrever assim de uma forma melhor. Derivada é igual a 1 sobre 3 raiz cúbica de x quadrado, se x for maior que menos 1, e menos 1 sobre 3 raiz cúbica de x quadrado, se x for menor que menos 1. Essa derivada jamais é zero, né? É uma fração. Em ambos os casos eu tenho uma fração com um numerador diferente de número constante igual a 1, nunca é zero. Então, essa função não tem pontos críticos estacionários, né? Então, tentar resolver essa equação aqui, f' de x igual a zero, não vai funcionar, não temos nenhuma solução. Então, o único ponto crítico, né, é o ponto crítico x igual a zero, onde a derivada não existe, né? Aqui, né, tem x igual a zero, f' de zero não existe, né? E além disso, além desse ponto crítico, eu tenho o ponto x igual a menos 1, que é um ponto do domínio, né? O domínio é toda a reta real, mas é aquele ponto onde o argumento do módulo ali se torna zero. Então, essa função não é derivável também. F' de menos 1 também não existe. Então, dois pontos críticos que não são estacionários. Então, vamos examinar agora o sinal da derivada na vizinhança desses dois pontos. Então, fazer o diagrama então, do sinal f' de x na vizinhança do menos 1 e na vizinhança do zero. Na vizinhança do menos 1, à esquerda de menos 1, então, que está aqui, a função é sempre negativa, é menos alguma coisa positiva, né, que é a raiz cúbica de um número positivo vezes uma constante 3. Então, é sempre negativa. Enquanto que à direita do menos 1, a função, a derivada tem essa definição, e é sempre positiva, né? Sempre positiva. Então, vamos examinar agora o sinal da derivada. Antes do menos 1, a função decresce, depois ela cresce, então eu tenho mínimo relativo. Na vizinhança do zero, ela cresce antes e depois, então não tenho nenhum ponto de extremo relativo, nem máximo nem mínimo. Não. O ponto zero x igual a zero é um ponto crítico, mas não é nem de máximo nem de mínimo.